amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a boa nova segunda ótica da classe trabalhadora. Nesse 21º domingo do tempo comum, 21ª semana do tempo do discipulado e da missão. Isso é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos no Regional Nordeste 2. A gente saúda você de perto e de longe, convida para continuar curtindo, compartilhando, divulgando com mais pessoas, para a gente poder refletir mais e mais sobre a boa nova do nosso jeito, do jeito da classe trabalhadora. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. O evangelho deste domingo é de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando e seguindo o caminho até Jerusalém. Disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele disse-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, ficareis fora e batereis, dizendo:
Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo vos dirá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Responder-vos-á dizendo: repito-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós postos para fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, sentar-se à mesa no reino de Deus. E eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 21º domingo do tempo comum, 21ª semana do tempo do discipulado e da missão. É assim que a gente chama, por ser o tempo que a gente vai organizando, conformando a nossa missão ao projeto maior do reino. Domingo passado a gente teve uma pausa nesse tempo para celebrar a Assunção de Nossa Senhora. Dentro desse mês vocacional também, um mês de refletir sobre a vocação de peregrinos da esperança. A gente volta, e mais do que nos outros momentos, lembrando que Jesus está fazendo a sua peregrinação, a sua caminhada. Ele vai de todas as periferias existenciais e geográficas no centro do poder, Jerusalém, a fim de lá ter o ápice da sua missão, da obediência a um projeto, mesmo que isso custe a própria vida, de uma confiança, de uma fidelidade, de uma adesão ao projeto que ele chama de Reino de Deus. O bonito desse texto é que os símbolos pulam, na nossa mente, saltam nos nossos olhos até. É um texto quase que fácil de visualizar cinematograficamente. O texto fala de caminho. Jesus está caminhando. E a caminhada se faz nesse caminho, como a gente costuma cantar. Jesus percorria cidades e aldeias ensinando e seguindo caminho até Jerusalém. Mais do que propor a gente um caminho, Jesus caminha e propõe que a gente trilhe esse caminho. E é nessa caminhada que Jesus vai se deparando com algumas questões. A gente vinha falando há um certo tempo sobre a justiça, sobre a fidelidade, sobre a adesão, sobre uma militância e uma fé orantes, e uma oração ativa. A gente vem fazendo todo esse caminho. Hoje alguém faz uma pergunta que toca muito em um ponto central para todos e todas nós, na nossa prática de fé. A salvação eterna. A salvação. Como é que acontece isso? Senhor, é verdade que poucos se salvam? Ou seja, quantos é que vão se salvar? Jesus inverte essa lógica e, ao invés de dizer quantos, ele propõe a ajudar no processo de formação como educador a dizer como se salvar. Quem pode se salvar? Então se preocupem em entrar pela porta estreita. Ora, Jesus fala de entrar pela porta estreita, em nenhum momento ele diz se preocupem em bater na porta estreita, em arrombar a porta estreita. Não, a porta está aberta. Agora, ela é estreita. Por quê? Porque na caminhada, e é por isso que o texto começa com esse caminho, na caminhada a gente vai revelando as nossas opções, as nossas posturas, as nossas dificuldades, os nossos limites, mas a gente vai demonstrando e confirmando a adesão. Por isso é que essa porta ela é difícil. E há um caminho longo para chegar nela.
A gente tem que ter cuidado com essa porta, mas só entra nessa porta quem faz o caminho. No texto, o caminho vem antes da porta. A porta não está na nossa frente, como antigamente, quando eu era menino, tinha um programa de TV chamado Porta da Esperança. E aí a pessoa ia para o programa pedir alguma coisa, uma cadeira de rodas para alguém, um emprego, ou uma ajuda para fazer uma reforma. E o apresentador dizia, vamos abrir as portas da esperança. E aí, se algum doador tivesse atrás, bem, se não tivesse, depois se via. O gesto era muito triste de perder a esperança. A porta não é essa. Não é dessa forma. A porta não está na nossa frente de uma maneira a ser um simples prêmio de loteria. Ela está à nossa frente no sentido de que, biblicamente, Jesus é a porta. Quem entrar por ele vai ter a vida eterna. Mas quem entrar por ele, quem aderir ao reino, quem assumir estes critérios de justiça, paz e libertação, vai ter que renunciar a muita coisa. Vai ter que, optando por uma coisa, negar outra. Vai ter, inclusive, que fazer, mais do que profissões de fé, confissões de ateísmo. De ser ateu ao Deus dinheiro, ao Deus do capital que oprime, ao Deus da indiferença, ao Deus do consumismo. Então vai ter que negar estes deuses para assumir o projeto do Deus libertador. E aí ele dá um exemplo, né? Cuidado, porque isso é feito aquele dono da festa, é onde vocês chegam e dizem, o dono da casa levanta, vocês vão lá, vão ficar de fora, e vocês vão dizer, Senhor, abre-nos. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Eu não sei de onde sois. Mas aí alguns desavisados vão dizer assim, não, nós comemos e bebemos na sua frente. Nós ouvimos você nas praças. E aí, mais uma vez, a caminhada e o projeto do reino se mostra como algo muito superior a certas práticas ou apenas ao reducionismo da nossa fé a estas práticas. A gente pode dizer, Senhor, eu estive no grupo tal, eu estive na missa tal, eu estava na igreja tal, eu participei de retiro, eu fiz isso e aquilo. O senhor não viu? Esse não é o critério. Todas essas práticas podem ajudar a gente a construir o nosso caminho de fé, a orientar a gente, a nos aproximar da escuta de Deus e do seu projeto. Mas esse não é o último critério. Essa não é a finalidade. Dizer, nós estivemos nas tuas praças, nós te ouvimos, não é critério. Eu sou do grupo tal, de oração tal. Esse não é o critério. Na segunda vez, irritado, o dono da casa vai dizer, não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam injustiças. O critério do reino é a justiça. Vai entrar no reino quem pratica justiça. Vai entrar no reino quem caminha na retidão. Um dos salmos faz essa pergunta. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a resposta primeira é aquele que pratica a justiça. Quem sempre procede com fidelidade, com honestidade. Quem não empresta dinheiro ao seu irmão por usura, por juros. Quem não ofende seu irmão. Quem não difama o outro. Então, o critério é a justiça. O critério é a justiça. E aí, cuidado, porque se não pratica a justiça,
Vão ver os profetas com a prática da justiça, com a prática de libertação lá, e haverá choro e ranger de dentes, porque vocês vão estar do lado de fora. E serão substituídos, virão do sul, do norte, do oriente e do ocidente. Porque no reino da justiça, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quem acha que é mais santo do que o outro, porque foi para não sei quantas celebrações, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou porque é liderança religiosa aquilo ali, vai perder para os últimos, para os que estão no final da fila. Para aqueles e aquelas que deveriam ser destinatários da tua prática de fé, e você não fez nada por eles. O caminho da chegada na porta estreita é a adesão ao reino de Deus. Só entra na porta estreita quem aderir ao reino de Deus. É essa a história. É quem faz o caminho com Jesus. Vejam, Jesus envia os seus 2 a 2, mas para dar exemplo de caminhada, do que é o reino de Deus, ele faz também este caminho. Ele vai nas periferias do mundo e volta ao centro do poder, Jerusalém, para fazer a denúncia de todos os pecados que atingem esse mundo. Por quê? Porque é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que faz a denúncia de que o reino de Deus não é isso que está aí. E o critério é justiça. O critério é aderir ao reino de justiça. É compreender que o reino é para quem pratica justiça e só vai entrar na porta quem segue com esse princípio. Muitas vezes é difícil entender isso, mas os últimos domingos que a gente teve aqui junto, conversando, mostraram um pouco destes critérios. Se lembra do texto que a gente falou, que a gente leu há 2 domingos atrás? Olha, vigia, porque se o dono da casa chegar e ver a liderança, ver o líder dos empregados, batendo dos empregados, deixando-os com fome, veja, se o dono da casa nos vê praticando injustiça, violência com os empregados, com os trabalhadores e com as trabalhadoras, que reino de Deus você quer para si? Não adianta ser um religioso desta forma. Nos últimos dias a gente vem sempre conversando sobre as práticas de algumas lideranças políticas que ostentam constantemente a sua religiosidade e ao mesmo tempo praticam iniquidade, injustiça por onde vão. Esse texto nos ajuda mais uma vez a refletir que, enquanto classe trabalhadora, fazendo parte dos espaços de fé onde a gente estiver, se a gente não unir a nossa prática orante à luta por justiça, o reino de Deus vai se distanciando cada vez mais da gente. E nesse momento é preciso fazer a denúncia, da mesma denúncia que o dono desta casa diz: afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Então aqueles que passam o tempo todo nas festas de padroeiro, nas celebrações, dizendo o tempo todo: nós somos católicos, somos religiosos, eu sou católico há muito tempo, mas no dia a dia, enquanto liderança política, oprime os trabalhadores e as trabalhadoras. Esse está longe do reino de Deus. Estando longe do reino de Deus, pratica injustiça contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E é preciso que, enquanto classe trabalhadora, a gente denuncie aqueles que estão longe do reino de Deus, mas com sua prática fazem com que a gente se afaste também do reino de Deus
porque praticam injustiça e fazem o povo sofrer. E o povo que sofre, o sofrimento não é conjunto do reino de Deus, não é composição do reino de Deus. Ora, nos últimos domingos eu falava disso. Prefeitos e lideranças que vão para festas de padroeiro, que vão para celebrações, mas que na prática cotidiana continuam a criar um processo de sofrimento, de violência política contra os educadores e as educadoras. Professores, professoras, profissionais da educação, que quanto mais nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, são humilhados, violentados e perseguidos por uma boa parte das lideranças políticas. E pasmem, inclusive de centro-esquerda, de gente que faz um discurso por vezes mais aberto, mais justo, mas principalmente por gente que se diz religiosa. 100% das lideranças hoje que oprimem trabalhadores se dizem cristãos. Esse procedimento de querer estar nas praças, ouvindo a voz do dono da casa, mas não praticar a justiça, não é sinal de fé, não é sinal do reino de Deus. Não é cristão, não é seguidor do projeto de Jesus Cristo. Aquele que ostenta ser religioso, mas que é um perseguidor do reino de Deus porque pratica a injustiça. Há uma outra questão nos últimos dias que é muito forte, que a gente precisa trazer, enquanto classe trabalhadora. Nós, metroviários de Recife, estamos passando por um sofrimento tamanho. A luta contra a privatização do metrô. Metrô, que é transporte público. Durante a campanha, o presidente Lula disse que não iria privatizar o metrô. Mas, através do seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem acelerado esse processo de diálogo com a governadora Raquel Lira para a privatização de um transporte essencial para a classe trabalhadora. Privatização de um transporte que em todos os países do mundo onde foi privatizado está passando por processo de reestatização. Ou seja, está voltando para o Estado. Porque metrô é sim um transporte caro, não é feito para dar lucro e é essencial para a classe trabalhadora, com tarifa social para chegarmos ao momento de lutar por tarifa zero. Passagem de graça para a classe trabalhadora. É preciso que a gente faça uma denúncia de que o projeto do governo federal de privatização do metrô não é justiça para a classe trabalhadora. E que o governo do Estado, que já tem tantos outros problemas e não consegue resolver nenhum deles, como de segurança, saúde e outros, não terá condições de gerir isso, de fazer esse repasse da concessão para o setor privado. Fora o que é que vai acontecer com os trabalhadores e as trabalhadoras do metrô. É preciso que a gente, nos nossos espaços, converse, porque é muito difícil fazer esta luta. Muita gente foi ludibriada pela ideia de que é melhor privatizar porque está ruim, e ainda não entendeu que o sucateamento do transporte público foi intencional para chegar nesta visão. Inclusive até alguns que dizem assim, é melhor pagar mais caro, mas ter o serviço. Mas no mundo real,
A classe trabalhadora não tem dinheiro para pagar mais caro passagem de metrô e de ônibus. Isso não vai acontecer. A gente vai ver o que sempre acontece quando aumenta a passagem de ônibus. Mais trabalhadores indo a pé, indo de bike, indo de bicicleta para o seu trabalho, mesmo em vias que não lhe garantem segurança. A gente precisa chegar nos nossos espaços e a gente conta com a ajuda de todos e todas para dialogar, para que as pessoas entendam que transporte é direito. É um dos poucos direitos que a gente ainda tem. E é preciso que nos nossos espaços, nas nossas comunidades, onde está a classe trabalhadora, a gente dialogue sobre os problemas da privatização do metrô. Privatizar este metrô é promover a injustiça, é promover o desemprego, é promover a falta de espaço seguro para que o trabalhador e a trabalhadora possa seguir para o trabalho, para a escola, para o lazer com seu filho, com a sua esposa, esposo, enfim. A gente não constrói reino de Deus nessa terra privatizando serviços e direitos próprios da classe trabalhadora. A luta é grande, mas nos esforcemos para passar pela porta estreita. E como é que a gente vai passar por ela? Pelo critério da justiça. Por mais que a nossa prática de fé ela seja visível, se a nossa prática, aliás, por mais que a nossa prática religiosa seja visível, sem uma prática de justiça coerente, libertadora, a gente não vai chegar no reino de Deus. Como é que eu posso me dizer cristão e, ao mesmo tempo, tramo a privatização de um transporte para os trabalhadores, para a população pobre? Como é que eu posso ir? Domingo passado eu estava vendo nos vídeos de uma celebração grandiosa que houve aqui na nossa cidade, do jubileu de um irmão bispo nosso, muito querido, mas vai o prefeito A, vai o secretário tal, vai o vereador tal. Essas pessoas estão lá como católicas, cristãs, comungam. Mas como ser cristão assim? E na surdina, a gente não respeita, a gente trama contra os trabalhadores, os professores, as professoras, os metroviários, rodoviários, pessoal da saúde, enfermeiros, enfermeiras, técnicos. Como ser cristão desta forma? Como ser cristão praticando a injustiça? Penso que o exemplo desse texto bíblico, ele se personifica, ele cria a imagem nessa imagenzinha aqui, que é tão bonita, do sonho de São Francisco. Ele abraçado à cruz de Jesus. Jesus abraçado a ele. A cruz de Jesus, e Jesus aqui como projeto do reino de Deus, como fidelidade, como adesão à justiça do reino de Deus. Só um grande critério que esse texto bíblico de hoje nos dá não é quem tem uma prática religiosa ou não. É quem está, assim como Francisco, abraçado à cruz de Cristo e ao projeto dele. E abraçado à cruz, abraçado a todos os sofredores e sofredoras do mundo, abraçado a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Quem oprime e quem não respeita a classe trabalhadora não constrói o reino de Deus, não faz caminho com Jesus, não passará pela porta. Que isso fique claro, que isso faça a gente refletir, porque no decorrer da caminhada, eu falei isso no começo da nossa reflexão, no decorrer da caminhada a gente revela as nossas opções. E aí que fique claro que esse é o critério. Coloca no prumo as nossas opções e que nos faz denunciar quem não opta pelo reino
e pelo seu projeto. Eu concluo essa nossa conversa de hoje, essa nossa reflexão, com a prece, oração, texto do cristianismo. É do nosso irmão Leonardo Boff. Ele escutou o soluço dos fracos. Isso nos lembra como conclui esse texto bíblico. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Deus é Deus dos que morrem antes do tempo. Deus dos que não conseguem crer porque talvez a vida lhes tenha sido dura demais e indigna do próprio Deus. Deus é Deus dos fracos, que gritam como os hebreus no Egito. Como as mães dos inocentes de Belém, mortos por Herodes. Como as amigas de Jesus, Marta e Maria, que choram porque perderam o irmão Lázaro. Deus é Deus dos que fracassam, como Jesus na cruz. Ele escutou o soluço de todos eles. Por isso os hebreus ganharam a sua terra, Lázaro foi devolvido à vida, Jesus foi ressuscitado. Amém. Uma boa semana de muita luta, de muita presença nos espaços aonde a classe trabalhadora estiver. Aonde estiver classe trabalhadora, aonde estiver uma categoria, ou fazendo o seu momento de reunião, as suas assembleias, ou em paralisação, ou em greve, aonde estiver a classe trabalhadora lutando por direito, que a gente esteja junto. O lema do MTC é fidelidade a Jesus Cristo e a classe trabalhadora. Que a gente siga nisso. Uma boa semana a todos e todas. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Aleluia, eu vou louvar, ó minha alma bendize ao Senhor. Toda a vida eu vou tocar, a meu Deus vou cantar meu louvor. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar. Quando expiram, voltam ao chão, seus projetos vão logo acabar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.